Vamos lá, lição 10. O que é me parecer com Jesus? Irmãos da live, mandem perguntas, fiquem atentos. E glória a Deus pela vida de vocês. A santificação é o processo que ocorre dentro de nós, à medida que seguimos Jesus e nos relacionamos com Ele. É o processo de nos tornarmos santos. Mas o que é ser santo? Essa é uma pergunta muito importante. A Bíblia chama todos os cristãos de santos, pois a palavra santo significa separado, em alto grau de pureza e qualidade. E separados do quê? De onde? Estamos sendo separados do mundo, Quando fala mundo, esse sistema, em trevas. Somos sendo separados do pecado e da nossa carnalidade. Aqui não estamos falando dos santos da doutrina católica apostólica romana, que venera cristãos do passado em forma de retratos e esculturas, e acredita que podem pedir para que esses cristãos intercedam por eles diante de Jesus. Isso é um ensinamento falso. Em Cristo você é santo sim, mas quando morrer, não terá nenhum poder de interferir em nada que acontece aqui nessa terra. Apenas um morreu e ressuscitou, e está vivo e vive para interceder por nós. O nome dele é Jesus Cristo. E como é exatamente ser semelhante a Jesus? Gálatas nos dá a descrição perfeita do caráter de Cristo. Então, só recapitulando, o que é ser santo? Separado. Só de eu ser um cristão, eu já sou um santo. Mas eu não só devo ser santo de nome, eu devo ser santo de vida. Deus me chama a ser santo. E qual é um sinônimo para uma pessoa que é santo? Alguém semelhante a Jesus. Quanto mais semelhante a Jesus, mas aí não parece que fica muito vago? O pastor Osmar falou muito bem na primeira aula. Olha, em seus passos, o que faria Jesus? Na sua situação, o que Jesus faria? E a gente pode imaginar várias coisas, mas a Bíblia deixou muito claro que a gente vai imaginar o que Jesus faria, mas a Bíblia já deixou claro qualidades. Vamos ver? E acerca do que eu falei sobre a doutrina da intercessão dos santos da Igreja Católica, todo mundo conhece isso. É muito básico essa questão. O católico intercede para santos que já morreram. Por exemplo, São Judas Tadeu foi um apóstolo de Cristo, foi um homem de Deus, mas ele não pode influenciar no que acontece aqui. O único intercessor e mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E aí você fala assim, não, mas na Bíblia tem o caso dos mártires lá na abertura do 5º selo de Apocalipse, que eles ficam clamando para Deus, vinga o nosso sangue e tal. Realmente eles estão intercedendo, mas no final eles não conseguiram interferir em nada, porque Deus fala, segura as pontas, porque tem mais gente para morrer ainda. Então, é claro que esses santos estão diante de Deus, e eles podem falar com Deus sobre as coisas, mas isso não quer dizer que tem um poder, e eles não quer dizer que eles escutem a gente. Então, a gente pode pedir para Jesus. Agora vamos falar a verdade. Você está numa empresa, e você tem livre acesso ao presidente da empresa. Por que você vai ficar falando com o porteiro da empresa? Com a pessoa que é do marketing da empresa? Vai direto com o dono. Jesus Cristo é reto. Você tem acesso direto à sala do trono. Amém? Então, algumas inconsistências aí de doutrina, a gente precisa lembrar. Quais são as características, gente? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Era para os irmãos lerem, eu passei batido, desculpa, tá? Eu coloquei a foto de uma mexerica aí, porque esse é o exemplo melhor para falar de fruto do Espírito. A mexerica é um fruto só, mas ela tem o quê? Gomos. Mas esses gomos fazem parte desse fruto total. Jesus é amor. Ele é alegre, pacífico, pacificador, paciente, amável, bondoso, fiel, confiável, manso, cheio de domínio próprio. Sim, o chamado fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo formado dentro de nós. Que maravilhoso, né? Em Gálatas 2:20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No capítulo 5, ele mostra como é esse Cristo que vive em mim. Tá, ele vive em você, mas como que eu posso perceber ele? Então, por meio desse fruto. O fruto do Espírito é resultado de um processo de crescimento espiritual, de pouco a pouco, deixar de sermos a pessoa que éramos e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É o resultado de uma vida no Espírito. Isto é, de viver na companhia e amizade do Espírito Santo e de ser governado por ele. E aí,
Eu queria só dar fazer um adendo aqui. É por isso que é muito importante a gente voltar lá no Barnabés. Qual que é o primeiro chamamento de um discípulo de Jesus, gente? O primeiro? Vinde a mim. Tá mais ou menos, mas o João falou melhor. Estar com ele. Marcos 3,14, anote aí, Cauã, para você ler depois. Diz assim: e Jesus chamou, designou 12 apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Então não está errado a sua resposta de vinde a mim. Mas quando ele chama os 12, ele deixa muito claro. O que eu quero de vocês em primeira instância? Companhia. Fiquem comigo. E depois eu vou enviar vocês para pregar. E aí, eu acabei de ler um livro sábado, chama Orando os Salmos, do Dietrich Bonhoeffer. Um livro muito bom, fininho. Se alguém quiser emprestado, eu tenho para emprestar. Ele ensina a orar os salmos. Hoje eu e o João oramos os salmos aqui cedo. Foi muito poderoso. Deus escreveu um livro na Bíblia com 150 orações, de tudo quanto é tipo, para que você pudesse orar elas. Elas são canções, poesias, mas elas são linguagem de Deus para nós usarmos com Ele. Então não é só eu orar, falar com Deus, mas eu orar o que Ele quer ouvir. Paulo, que era o maior apóstolo da história do cristianismo, reconhece que não sabia orar direito. Nós não sabemos orar como convém, né? Romanos 8:26. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, quando a gente sabe que não consegue orar como convém, quem aqui fica divagando nas orações? Quando você disciplinar em orar o salmo, nunca mais você vai ficar assim. E você, quando começar a disciplinar em orar os salmos, você vai ter dificuldade para orar espontâneo depois. Suas orações vão fluir dos salmos. E qual que é o pensamento nosso? A oração boa é a oração espontânea, aquela que eu faço eu mesmo para Deus. Mas qual é a oração que Deus quer ouvir de você? Aqui Ele escreveu. É um grande paradoxo isso, é um negócio assim, até parece polêmico, mas é a palavra de Deus. Então, orar os salmos, até os imprecatórios, aquele que a pessoa tem ódio do outro, sabe? Porque são sentimentos que Deus permitiu que fosse escrito ali, para que nós pudéssemos orar contra os nossos inimigos reais hoje na nova aliança, que são quem? Os demônios. Deus, vai adiante, Senhor. Extermina eles, né? Então, Deus quer que nós usemos os salmos para orar. A gente sentiu muito hoje cedo a presença de Deus enquanto orava os salmos, né, Márcia? Oramos o salmo 139 e 140, oramos também? Agora não lembro. 140, muito bem. Foi muito bom. Então, assim, precisamos estar com Ele, né? Esse processo de ser governado por Ele, de andar no Espírito, é de caminhar com Ele. E no livro do Dietrich Bonhoeffer, ele fala que nós começarmos o dia tendo um tempo de oração. Isso muda as coisas. Às vezes nós fazemos tudo. Aí lá no final da tarde, nossa, não orei hoje. Aí a chance de você ter feito um monte de coisa sem estar andando no Espírito, é claro que você anda diante de Deus todo dia. Mas aí está aí a ideia de a gente ter tempo de qualidade com Jesus como prioridade, caminhar com Ele, estar com Ele e orar sem cessar, caminhar com Ele o dia inteiro, né? Isso é muito importante. Aí entra a questão de orar em línguas. Orar em línguas é um meio de você orar sem cessar a todo momento, de você ter pequenos períodos de oração. Vou no banheiro da escola lá, vou orar, vou no trabalho, vou dobrar o joelho, vou orar em um momento escondidinho. Sempre está falando com Deus, isso é muito importante. Você já comeu mexerica? Quem já comeu mexerica aí? O fruto do Espírito é como se fosse uma fruta desta. Vários gomos, mas não uma fruta só. Maçã, uma fruta só. O fruto do Espírito é um conjunto de 9 virtudes que foram, o quê? Foram um único fruto em nosso interior. Formam, né? Desculpa. Quem vai ler? É o Bruninho ou o Osmar? Pastor Osmar. Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha aí. Quem é de Cristo crucificou a carne. E se nós somos de Cristo, nós somos do Espírito, vamos andar no Espírito. A gente tem que entender que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é amiguinho, coleguinha. Ele é nosso amigo, né? O Espírito Santo é um amigo, paracletos, companheiro, conselheiro, Espírito da verdade. Mas Ele é Deus. É Ele que controla nossas vidas. E não o contrário. E não o contrário. Também é importante falar, ainda falando sobre caminhar no Espírito, que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter dificuldade para orar. Talvez vamos passar algumas semanas
Não é para a gente viver isso, mas às vezes acaba vivendo. Períodos de inverno do coração. E aí a gente confia que o Espírito Santo ora para nós quando nós não conseguimos orar. Olha que mistério maravilhoso. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala ao Pai, quando todas as suas forças foram embora, ainda tem um intercessor, que é o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E da vida do Espírito Santo depende toda a igreja. Toda a nossa vida cristã discipular depende do Espírito Santo. Quando você depende do Espírito Santo e caminha com ele durante esse trabalho de pregar o evangelho e fazer discípulos, é outra pegada. Você vê o fruto, você vê o evangelho avançando, você vê o reino de Deus sendo estabelecido. Agora, quando a gente vai na força do braço, gente, é horrível. É horrível fazer a obra de Deus na força do braço. Quem já fez a obra de Deus na força do braço? Aí levanta a mão. É muito ruim. Você dá murro em ponta de faca.